Eu queria que você falasse, né? Aliás, eu tenho até um texto no Socialista Morena de Gramsci que ele adverte aos trabalhadores para não assinarem, né? Não ajudarem a mídia burguesa, porque a mídia burguesa é a porta-voz das elites, né? A mídia está o tempo inteiro não vai atender nunca os interesses da classe trabalhadora, porque ela representa as elites, uma espécie de capitão do mato, né? A mídia atua mais ou menos como verdadeiro capitão do mato. E aí, recentemente, teve esse caso aqui do Estadão, que eu peguei um tweet teu para a gente comentar. Coloca aí, Tati, o tweet do César. Olha só. O Estadão segue o mesmo caminho da Jovem Pan, inventa notícias falsas deliberadamente, veicula o factoide como se fosse jornalismo profissional e depois vai reclamar de censura. Tebet desmentiu essa manchete. Vera Rosa e o jornal devem provar a acusação ou responder pela mentira, né? A história de que Lula atuou em operação para o banco, né? Que eu vou só resumir aqui, gente, que é uma mentira, porque quando a matéria diz que o Lula ligou para a Tebet, o contrato já tinha sido assinado um mês atrás e a Argentina, inclusive, já tinha pago o empréstimo, tá? Então, assim, total erro factual nessa matéria, tá? E eles estão fazendo isso direto. A minha teoria, César, é que a mídia brasileira hoje, Estadão e Folha, principalmente, Estadão e Folha, jornais paulistas, estão municiando o bolsonarismo, né? Se eles não aderiram ao bolsonarismo, eles estão municiando o bolsonarismo, né? Ontem, essa semana aí, a Mônica Waldvogel também forçou a mão para dizer que o PT tem relações com a Hamas. Tem relações com a Hamas, o que é uma mentira, mas que fortalece as redes bolsonaristas que estavam espalhando a fake news que o PT deu dinheiro ao Hamas. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel da mídia nessa manutenção dessas elites danosas ao país. Concordo com absolutamente tudo que você disse. E veja, tem uma questão fundamental aqui. Por que eu vou utilizar, por exemplo, a questão da guerra agora, que é um tema muito premente para refletir acerca disso que você está propondo. E Sim. Aí eu volto para o nosso contexto da política doméstica nacional. Veja, a sociedade internacional, a gente gosta de acreditar que a sociedade internacional se organiza com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos, naquilo que seria a prática do direito internacional, etc. e tal. Isso simplesmente não é verdade. A sociedade internacional se organiza ao redor do capitalismo anglo-saxão, até esse ponto. No começo do século XXI, surgem esboços de alternativas para esse processo, para essa força. Mas o elitismo histórico e cultural, como ele opera na sociedade internacional, ele também tem essas duas premissas que eu te coloquei. O capital e a invasão europeia em diferentes partes do mundo. Né? O que isso faz, Sinara? Transforma seres humanos em mercadorias. Todo ser humano passa a ser visto como uma mercadoria. Essa é a base elementar do neoliberalismo, que se torna a versão hegemônica, preponderante do capitalismo a partir da década de 80. Com Thatcher, com Reagan, com Giscard d'Estaing, com Kohl, com Pinochet, com as ditaduras no Cone Sul, etc. e tal. Surge o que o Dardot e o Laval chamam em A Nova Razão do Mundo, de um governo dos seres humanos. Eles utilizam homem, mas eu não gosto, eu prefiro dos seres humanos. Um governo dos seres humanos segundo um princípio universal da concorrência e, consequentemente, da desigualdade. Tá? Nesse contexto, surge essa hierarquia moral que eu te propus no começo da nossa fala. Brancos valem mais do que negros, homens valem mais do que mulheres, héteros valem mais do que LGBTQIA+, e assim sucessivamente. Essas são as macro categorias. Agora, existem filigranas
dentro dessas próprias categorias. Seres humanos altos valem mais do que baixos, magros valem mais do que gordos, e assim sucessivamente, tá? Essa hierarquia moral que se organiza. Nesse contexto, você tem literalmente vidas que valem mais do que outras. As vidas israelenses valem mais do que as vidas palestinas. As vidas da Europa Ocidental valem mais do que as vidas da África subsaariana. As vidas estadunidenses valem mais do que as vidas mexicanas ou latino-americanas, para todos os efeitos. As vidas do Morumbi valem mais do que as vidas de Paraisópolis. E assim, só estou dando um exemplo para a gente colocar em perspectiva. A mídia, a mídia hegemônica, sempre vai estar alinhada em defender as primeiras posições dessa hierarquia moral. Exato. O Estadão sempre vai defender a nossa classe financista. A Folha, que a meu ver não é tão agressiva nessa direção quanto o Estado de São Paulo, mas também está a serviço das nossas classes mais abastadas, eu não tenho a menor dúvida disso, assim como a Globo News também, eles conseguem dar um ar mais interessante de pluralidade. Sim, você tem por vezes um Jânio de Freitas, que escrevia, agora já não está mais, para a Folha, sim. Você tem um Marcelo Lins, por exemplo, que comenta na Globo News e que tem coisas mais interessantes do que... Não sei se eu poderia estar dizendo o nome, isso complica o programa aqui, ou eu posso falar nomes? Não, tá. Não complica nada, pode falar o que você quiser. Tá. Então você tem o Marcelo Lins, que a meu ver faz uma leitura uma análise muito mais integral do que faz um Jorge Pontual ou um Guga Chakra. Tem. Agora, a estrutura mais ampla desses veículos está organizada para fazer a manutenção daquilo, da forma como o elitismo histórico e cultural arranja as composições sociais, seja no nível doméstico, seja junto à própria sociedade internacional. Isso é parte do problema. Qual que é a solução? Fomentar veículos alternativos. A solução, ou parte dela pelo menos, é que a gente precisa de 5.000 Sinaras Menezes, a gente precisa de 5.000 revistas Fóruns, a gente precisa de 5.000 Rovais, a gente precisa fomentar mídias alternativas que sejam capazes de transcender a perspectiva que é defendida por esses veículos que advogam em nome das camadas que ocupam o topo da pirâmide, segundo que é organizada pelo elitismo histórico e cultural, e que ocupam as primeiras posições dessa hierarquia moral. O Paulo Freire tem, isso é um debate surrado, todo mundo sabe, mas o Paulo Freire te diz que seria uma atitude ingênua esperar que essas classes dominantes permitissem um tipo de educação que fosse capaz de mostrar aos oprimidos o tipo de opressão que eles recebem. Isso não vai acontecer assim. O José Martí, por exemplo, que é uma referência que eu tenho da Revolução Cubana, te diz que direitos não se pedem, eles se tomam. Não adianta esperar que o Estadão vai fazer um jornalismo minimamente mais razoável, que a Folha de São Paulo vai defender os interesses da classe trabalhadora, que o Rodrigo Bocardi na Globo vai defender aquele lá que falou que o jogador de polo negro, ele pergunta pro cara no ar se o cara estaria indo catar bolinha de tênis. Por quê? Porque é isso que ele tá acostumado com essa hierarquia moral. Aí que tá, as pessoas dizem, você acha que ele é um canalha? Eu acho que ele é um canalha no nível estrutural, você entende? Sinara, quando ele diz isso, ele tem uma mentalidade tão burguesa, tão afeita a essa hierarquia moral e a forma como essa hierarquia moral organiza as relações sociais, que para ele é normal isso. Ele está acostumado a jogar tênis e ele está acostumado a ver garotos negros periféricos correndo atrás da bolinha.
De gandula. Exato. Então ele não está acostumado a ver. Esse aí é um atleta do Pinheiros? Ele joga polo? Você pode ver que naquela ocasião, até o jornalista fica constrangido. Quando ele faz a pergunta pela primeira vez, o jornalista fecha o semblante como que meio que... Ele faz uma outra pergunta dizendo, o Bocardi quer saber se você vai fazer baldeação aqui. O Bocardi o interrompe. Veja que para ele é tão natural que ele nem percebeu o tamanho da enrascada que ele estava se metendo. Ele o interrompe e diz, não, 3 vezes, eu contei. Pergunta para ele se ele vai catar bolinha lá no Pinheiros. E o jornalista não acredita que ele insistiu nessa direção e fala, ele está perguntando se você vai catar bolinha lá no Pinheiros. Como quem diz, não acredito que você me fez... É triste, né? Entendeu? Agora, é uma gramática da desigualdade, Sinara. Essas pessoas nasceram nesse contexto no qual eu jogo tênis e você cata a bolinha. O Estadão é o veículo de comunicação dessas pessoas. A Globo News é o veículo de comunicação dessas pessoas. Seria uma atitude muito ingênua nossa esperar que, agora a Rede Globo aprendeu. Eles não aprenderam nada. Não, mas olha só, para ser justo, a Globo News tem se comportado de uma maneira mais correta do que os impressos. Mas tá? Você sabe por quê? Sabe por quê? Porque eles criaram um Frankenstein que se voltou contra eles. E que, nesse momento, eles não têm alternativa ao campo progressista, porque se eles carregarem na mão, eles já perceberam que eles encaminham o Brasil para uma espécie de teocracia miliciana, no qual o bolsonarismo pode ser só o passo incipiente. Para a destruição deles mesmos, né? Exatamente, e isso eles não querem. Agora, agora eles estão num momento bastante confortável, porque o governo Lula também está jogando o jogo deles. O governo Lula não é bobo nem nada, ele entende muito bem o que precisa ser feito, no sentido de oferecer as condições do centrão, no sentido de não comprar briga com militares, no sentido de não comprar briga com o mercado financeiro, no sentido de não comprar briga com a mídia hegemônica. César, então você não vai promover transformação nenhuma. Transformação imediata à la Revolução Brasileira é muito difícil, Sinara. E na situação que a gente se encontra, né? A despeito de ser aquilo que eu queria. Mas eu também tenho medo de vender fumaça para as pessoas, de falar, nós vamos fazer uma revolução à la Brasil em 5, 10 anos. Não vamos, me desculpem, gente, eu não quero desmobilizar ninguém. Tá? Eu não quero desmobilizar ninguém. Vale a pena continuar lutando para pavimentar o processo pavimentar a estrada pela qual o processo de mudança vai passar daqui a 100, 150, 200 anos. Né? Eu sempre falo que a gente tem que ser estratégico nesse momento, né, Calejão? Não tem como comprar briga com todo mundo, não tem como comprar briga com o mercado financeiro, com o centrão, com os militares, com a mídia hegemônica, porque a última mulher guerreira, honrada, honesta, que fez isso, que não queria compactuar com o senhor Eduardo Cunha, caiu. A gente viu o que aconteceu com a Dilma Rousseff. O Lula não vai cometer esse mesmo erro. Ele é um político... E olha só, todo o meu respeito do coração pela Dilma. Tá? Não me entendam errado. A Dilma é, assim, uma figura das mais corajosas, das mais honradas, das mais dignas. Mas o Lula é um político muito mais hábil, Sinara. Muito mais hábil. A Dilma, por vezes, ela não queria nem debater com as pessoas. Entende? Ela não queria, porque você imagina para uma Dilma Rousseff, para uma pessoa forte, honrada, que resistiu todo tipo de tortura, ter que conversar com uma figura como Eduardo Cunha. Ter que atender os interesses dessas alas mais fisiológicas do Congresso Nacional. Você imagina o quanto isso não custa para uma pessoa como ela, entende? O Lula já consegue ouvir, vamos fazer um churrasco, vamos tomar uma cerveja, entendeu? Ele já é muito mais conciliador, e isso é uma habilidade fundamental. Infelizmente, não adianta reduzir tudo, você tem uma mentalidade social-democrata, você tem uma mentalidade pequeno-burguesa. É o que falam para mim. Social-democrata morena. Não é. Eu quero o Lula governando, não quero, né?
A gente não pode ser burro nesse momento, né? A gente não pode ser a esquerda burra nesse momento. Tem que ser estratégico, né? E para além disso, sabe o que é curioso? Eu vejo muita gente com esse tipo de abordagem se dizendo marxista, se dizendo materialista histórico e dialético. O cara é materialista histórico e dialético, mas ele desconsidera a materialidade, ele desconsidera a forma histórica que nos trouxe até aqui, e ele desconsidera o aspecto dialético que conforma a organização das nossas sociedades, entende? Então, assim, falar que não, você tem que comprar briga com todo mundo, porque senão você é pequeno burguês, você não entende. Via de regra, repara, são pessoas que nunca tiveram um cargo eletivo, que nunca tiveram que lidar com a complexidade da política institucional e reduzem esse debate para vender uma bandeira política, tá? Para te dizer, para angariar seguidores, para de forma demarcar uma posição. É importante isso para a luta? É importante. Mas, a meu ver, também é importante explicar para as pessoas a complexidade e o nível da integralidade da questão com as quais elas estão lidando. A gente não vai ter revolução socialista no país em 5 anos. Isso não vai acontecer. Eu posso marcar uma data com vocês e voltar aqui para debater em 2028. E aí a gente conversa para ver se houve a revolução socialista ou não. Isso é tudo que eu mais queria, que a nossa classe trabalhadora tomasse os meios fundamentais de produção, que a gente não tivesse a determinação e o estado de coisas que a gente tem sob a égide do capitalismo, mas essa é uma luta de longuíssimo prazo, Sinara, não vai acontecer em 5 anos.